a aula de hoje é a aula, acho, mais particular de todas, porque eu vou tentar fazer um caminho através do imaginário do Paulo e, na verdade, vou falar, não sei qual que é o assunto verdadeiro dessa aula, talvez é Veneza, talvez... Claro que a intenção é de fazer uma indagação no imaginário do Paulo. E para fazer isso eu vou partir de um projeto, que é um projeto não construído, que o Paulo fez 20 anos atrás, quase, para a Baía de Montevideo. Mas para colocar o assunto, eu quero começar mostrando para vocês um projeto do Paulo que ainda é inédito. É um projeto de uma casa que o Paulo construiu no começo da década de 70 em Angra dos Reis. E, na verdade, não é totalmente inédito, porque no livro que eu publiquei sobre o Paulo tem 2 fotinhas desse projeto. Mas eu, na época, quando eu estava escrevendo o livro, tinha encontrado apenas uma série de pequenas fotos preto e branco, que na verdade não eram fotos da casa, eram fotos de um almoço do Paulo na casa. Então dava um pouco para ver a casa, mas dava mais para ver o Paulo, proprietário, proprietária, bebendo, fumando e tudo isso. E, sobretudo, no escritório do Paulo não tem mais pranchas, croquis, não tem nada desse projeto. Perguntei ao Paulo, o Paulo tinha me falado, não, essa casa foi demolida, que é um clássico do Paulo. E tudo bem. Recentemente eu descobri que a casa ainda está lá, está em boas condições, fui visitar, depois voltei lá com um fotógrafo e agora estou publicando. Mostro para vocês a casa porque acho que nos ajuda a colocar um tema importante. Essa aqui é a casa, fica numa posição maravilhosa, não está em Angra dos Reis, está perto de Angra dos Reis, está quase isolada, está em frente dessas ilhas. Essa aqui é a foto da cobertura. A organização da casa é meio típica pelo Paulo, é articulada em 3 faixas, se entra aqui no meio, aqui tem esse bloco com cozinha, senão tem uma faixa lateral que está na sua esquerda com os quartos e o elemento principal da casa nesse caso é essa enorme mesa de 8,5 metros. Essa aqui é a vista. É uma foto tirada da mesa, no sentido da faixa com os quartos, e a cobertura toda é sustentada em cima desses 4 pilares, e eu peço para vocês darem uma olhada a essa faixa, que é uma faixa típica no caso do Paulo, não tem corredor entre os quartos e a sala, e aqui tem quartos e banheiros, mais essa fresta. Essa aqui é a vista através a partir da sala, através da porta, através de um dos banheiros. E essa aqui é a fresta, que é um elemento que eu fiquei muito... Quando eu vi aquela fresta na parede, eu pensei que ela tinha embaixo o quarto da empregada, uma coisa assim. Então eu desci e sem esperar muita coisa. E quando eu cheguei lá embaixo, encontrei esse vão muito interessante, porque essa aqui é a parede exterior e é uma parede de pedra. Mas a parte aqui, nos 2 lados, nas extremidades, tem vidros, mas a parte interessante desse espaço é essa parte aqui. A gente desceu aqui, essa aqui é a fresta, essa aqui é o muro que divide do exterior, e os pilares, se você se lembra, fica mais ou menos aqui, voltamos atrás, fica meio perto dessa fresta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Paulo deixou ver essa rocha, essa pedra, que é a pedra que sustenta estruturalmente a casa. Essa aqui talvez é uma foto ainda mais interessante. Mais outro detalhe que eu acho muito interessante dessa casa, esse aqui. Essa aqui é a janela, parede de vidro, mais do que janela, na verdade, na direção, no fundo da casa. Ou seja, tem que atravessar a casa e no fundo tem o mar. E aqui se desce em direção do mar. E
aqui tem essa pedra, que é a pedra que a gente viu, que sustenta estruturalmente a casa, e tem nesse ponto a pedra chega a um nível superiore ao nível do pavimento. O que faz o Paulo? Faz uma coisa muito, muito, talvez esquisita. Tem algumas referências que eu não sei se o Paulo pensou nessas referências, mas acho que a gente tem na nossa cultura visual. Por exemplo, a Casa das Canoas do Niemeyer. Na Casa das Canoas do Niemeyer tem a pedra que chega, que aflora do nível do térreo, mas está totalmente de fora de casa. Então, uma presença escultural, embaixo da cobertura, mas livre. Ou tem também outras possíveis referências. Quem sabe o que o Paulo estava pensando? Por exemplo, a Falling Water do Wright. Na Falling Water do Wright tem a pedra que chega em cima do nível dos pavimentos. Mas o Paulo não faz uma coisa, não faz outra coisa. Faz uma coisa que parece esquisita, porque ele coloca a parede de vidro exatamente em correspondência dessa pedra e corta com violência essa pedra. Então, essa aqui é uma operação muito forte. Acho que o Paulo falaria dessa operação como uma operação inaugural. Essa aqui é outra foto da parede de vidro e dessa rocha cortada pelo vidro. Então, essa casa que fica nessa situação paisagística muito bonita, que é baixa, que não estraga a paisagem, que permite uma visão do mar e tudo isso, é também uma casa que estabelece uma relação com a natureza, que é uma relação forte, não é uma relação de aceitação, de mimética, é uma relação de uma tentativa de transformar alguma coisa. Mas para entender o que é isso, acho que temos que começar com o tema da aula de hoje. Acho que depois a gente vai ter os instrumentos para interpretar melhor esse projeto. Eu vou falar de um projeto que, na verdade, quase não é um projeto. Eu acho que seria melhor chamar esse de proposta. É um trabalho que o Paulo fez no 98, em Montevideo, junto com alguns alunos da universidade. E era um trabalho de... O Paulo tinha que fazer, nesse workshop, junto com o ateliê, uma proposta para a transformação da Baía de Montevideo. Então, não é um projeto, a gente não vai encontrar detalhes. Aliás, a gente vai encontrar, tem pouquíssimo material desse projeto. A gente tem à disposição alguns desenhos digitais, a Baía antes da transformação, a Baía depois da transformação, e depois tem pouquíssimos croquis. Na verdade, tem um croquis, uma folha com frente e verso, que está guardada agora no Beaubourg, que o Paulo doou para o Beaubourg, e eu conheço apenas um outro croquis que o Paulo fez para mim, que eu escaneei, vou mostrar para vocês, mas não tem material desse projeto. Agora estou procurando ainda mais, mas eu não estou encontrando praticamente nada. Mas, por outro lado, é um projeto que é evidente que para o Paulo é um projeto muito importante. Se alguém de vocês assistiu a alguma palestra do Paulo nos últimos 15 anos, eu estou disponível em apostar R$15 que o Paulo falou desse projeto. O Paulo sempre fala de 3 projetos nos últimos 15 anos nas palestras, a menos que sejam palestras específicas, tipo, agora, quando vai para Lisboa inaugurando o Museu dos Coches, provavelmente não vai falar desse projeto, talvez, mas, em geral, sim. Esses projetos, depois a gente vai ver quais que são. Na verdade, posso dizer já agora, são esse projeto da Baía de Montevideo e outros 2 projetos, digamos assim, territoriais. A cidade do UTT e o projeto da transformação da Baía de Vitória. E o Paulo sempre, continuamente, fala em público desses 3 projetos. Aqui é uma publicação, essa aqui é uma palestra que o Paulo deu poucos anos atrás em Montevideo, e aqui nesse livrinho tem um texto do Paulo sobre esse projeto. Essa aqui é a exposição que o Guilherme organizou em Vitória alguns anos atrás, e óbvio que nessa exposição tinha o projeto da Baía de Montevideo. Esse aqui é o projeto, esse aqui é o croquis que está no Beaubourg, a reprodução do croquis que está no Beaubourg. Na exposição que eu organizei em Milão, tudo bem, aqui o Paulo não tem influência, mas
eu também coloquei, não dá muito para entender, tem que acreditar, vocês têm que acreditar. Esse aqui é o croquis do Boburg, é muito pequeno, é A4. E aqui tem os dois desenhos digitais imprimidos com as duas plantas do projeto. Está naturalmente no livro da Cosacchi. Cosa mais interessante, está, por exemplo, nesse aqui o catálogo da exposição que o Paulo fez junto com o Lelê na Bienal de Veneza em 2000. E ele mostra três projetos, os três projetos são Baía de Montevideo, Baía de Vitória e Cidade do TT. Cidade do TT e Baía de Vitória, que é o projeto que eu sempre mostro na capa dessas aulas. Então, vamos dar uma olhada nesse projeto. Não vou fazer uma análise desse projeto, vou usar esse projeto como um pretexto para colocar alguns problemas. Esse aqui é o croquis do Boburg. Esse aqui é o frente e esse aqui é o verso. No frente tem esse croquis da planta da Baía toda, em que a gente já reconhece todos os elementos principais. Tem aqui a criação de um novo porto, ampliação do porto, a regularização da orla, a criação de uma série de espaços públicos perto da orla. Depois ele fala no texto de a criação de um tráfego naval de vaporetos, ele fala na Bahia. É um projeto muito... é como se fosse uma proposta, uma ideia. E esse aqui é o verso daquela mesma folha A4, e aqui, acho que talvez esse aqui é um desenho mais claro, aqui tem o croquis de um elemento que é esse teatro que está aqui no meio da Baía de Montevideo. Essa aqui é a estrutura. A gente vai voltar mais com calma, porque é o pretexto da aula de hoje. Mas, enfim, aqui já dá para ver. Essa aqui é a ilha. Aqui tem essa cobertura. E a cobertura é levantada em cima desses navios que estão de um lado e do outro. Então, a cobertura é independente da ilha mesma. É como se fosse flutuante a cobertura. Esse aqui é o croquis que o Paulo fez aquele dia para mim, nessa folha bolo de chocolate. E aqui mostra mais ou menos a mesma coisa. A ilha e, independente da ilha, essa cobertura flutuante. Esses aqui são os desenhos digitais do Paulo. A Bahia antes da transformação, a Bahia depois da transformação, o novo porto, as orlas regularizadas, etc. E essa aqui são o antes e depois em paralelo. Se vocês forem ler o texto sobre esse projeto no livro da Cosacchi, tem uma descrição muito objetiva desse projeto. Tamanho da Bahia, o trânsito, pelos 2/3 do texto. Depois, no último terceiro do texto, Paulo começa a voar, a deixar livre a imaginação e começa a falar coisas que são muito estranhas. Acho que a gente precisa tentar interpretar aquelas palavras. Sobretudo porque ele faz para nós algumas sugestões, faz uma sugestão, depois repete aquela sugestão, depois repete mais uma vez aquela sugestão. Então, tem que ser alguma coisa que é importante para ele. Qual que é essa sugestão? Então, Paulo, nesse texto, fala de uma visão um tanto veneziana da relação entre homem e natureza, falando desse projeto. Que é uma frase que, para mim, quando eu li essa frase, eu achei uma frase... Não é que achei sem sentido, achei uma frase que não sabia o que queria dizer. Veneza uma vez. Vamos para frente. A sua Bahia, a Baía de Montevideo, uma nova praça animada como uma São Marcos inundada. E Veneza pela segunda vez. Uma praça quadrada de água. Provavelmente, não certamente, mas provavelmente Veneza uma terceira vez. Não só.
toda vez que o Paulo fala desse projeto, ele fala de Veneza. Esse aqui é um texto em alemão, vou traduzir. E surgiria, então, uma espécie de praça de água. A variante ou a possibilidade de uma Veneza para o Sul América. E aqui eu fiz uma associação com a exposição que o Guilherme organizou lá em Vitória, onde numa tela era projettado um vídeo, e nesse vídeo dava para ver Veneza e essa imagem da Sul América. Que sentido tem tudo isso? Faz sentido? Por que tudo isso? Para tentar entender esse tema, acho que temos que enfocar a nossa atenção em um elemento em particolare desse progetto, che è il teatro. Essa aqui é uma foto que eu acho muito engraçada, que um amigo tirou no 2000. Aqui errei scrivendo architettura. Che è una foto do Paulo, essa aqui é o Snozzi, amigo dele. O Paulo que está mostrando o progetto Bene per Video e o Paulo tem na mão exatamente esse elemento específico que é o teatro. Por que falo que o teatro tem uma importância específica? É só escutar as palavras do Paulo. Uma praça quadrada de água, fala in outra occasione. Una pequena ilhota eccentrica, nesta nova geografia, um teatro, Lições de Veneza. Aqui tem uma ligação entre o teatro e as lições de Veneza. O que é isso? E, outra vez, são exemplos. É só escutar o Paulo falando desse progetto, que toda vez fala de Veneza. Há numa belíssima posição excêntrica na Bahia, uma pequena ilha, que é transformada ao modo de Veneza em teatro. Aqui temos um problema. Uma pequena ilha que é transformada ao modo de Veneza em teatro. Eu moro em Veneza, mas não tem em Veneza uma ilha que é transformada ao modo de Veneza em teatro. E essa é uma graça mais, uma intriga mais. O que é que o Paulo está pensando? E não é que fala uma vez por erro. Toda vez que fala desse progetto, ele repete dessa ilha transformada ao modo de Veneza em teatro. O que é isso? Vamos tentar entender o que podem significar na cabeça do Paulo essas palavras. E começamos com a praça quadrada de água, sabendo que o Paulo sempre fala de Veneza em relação a esse projeto. E em Veneza tem uma parte da cidade que se chama Piazza d'Acqua, Praça de Água. E essa parte da cidade é exatamente a parte que fica em frente da Piazza San Marco. Entre, digamos, se vocês conhecem um pouco Veneza, Piazza San Marco está aqui, a ilha de San Giorgio está aqui, e mais ou menos no lugar de onde é desenhada essa perspectiva, tem a Punta della Dogana. Então, é esse espaço de água em frente do lugar principal da cidade, que é Piazza San Marco. E é uma piazza mesmo, ainda que seja de água, porque em Veneza, até a chegada do trem, na metade do século XIX, o sistema principal de trânsito era o barco. É um fenômeno recente que em Veneza seja possível andar a pé e chegar em qualquer lugar. Antes daquele momento, o único instrumento, o único meio de transporte em Veneza praticamente era o barco. E dá para ver nessas pinturas qualquer do século XVI, XVII, XVIII, que essa é mesmo uma praça. Isso aqui é um desenho, uma vista a partir da Piazza San Marco, onde dá para ver San Giorgio, aqui à direita teria a Punta della Dogana, e esse aqui é um elemento que a gente vai ver, que vai voltar muitas vezes, o liao, símbolo de Veneza. Mas tudo bem, acho que a gente ainda não entendeu nada. Vamos continuar na leitura das palavras do Paulo. Um teatro no mar coberto por uma estrutura leve ancorada em superfícies flutuantes. É uma descrição do Paulo sempre do teatro na Baía de Montevideo. Aqui temos algumas referências. Essa aqui é uma referência pop. Esse aqui é o concerto dos Pink Floyd, exatamente naquele lugar, acho que era 89, mais ou menos. Não é um evento straordinario o uso dessa praça de água, é um evento típico. E, no 79,
80, entre o 79 e 80, aconteceu um evento fundamental na história da arquitetura do século XX, nesse lugar. Chegou, através de um navio, o Teatro del Mondo do Aldo Rossi, que é um teatro flutuante e que retoma uma longa tradição, que é uma tradição que acho que não seja muito conhecida. A palavra Teatro del Mondo se refere à tradição veneziana de Teatro del Mondo, que eram alguns pequenos edifícios. Esse aqui é uma das poucas reproduções que a gente tem deles, de madeira, temporários, que, em ocasião de algumas festas, alguns eventos, algumas chegadas na cidade de reis, não sei, personalidades importantes, tinham o hábito de fazer um percurso na cidade, chegando até aonde? Até Piazza San Marco, lá no meio da Praça Quadrada de Água. Aliás, exatamente chegavam nesse ponto aqui, no meio da praça. E, naturalmente, Aldo Rossi conhece essa tradição e o Teatro del Montadelli chega e fica exatamente nesse espaço, lá, perto da Punta della Dogana. O Paolo conhece o projeto do Aldo Rossi e Paolo gosta do projeto do Aldo Rossi. Tem um progetto do Paolo, che è esse progetto aqui, in cui o Paolo fala che a referência desse progetto è o Teatro del Mondo do Aldo Rossi. È un progetto non costruito, feito con un metrô 10 anos atrás. E claro que a referência não é nada formal e literal, é uma referência muito, digamos, na maneira do Paolo, muito de imaginação. Aqui a ideia é, esse aqui é o prédio preexistente, o Museu de Belas Artes do Rio, e essa presença estranha de alguma coisa como chegada lá e atracada lá, quase que ninguém sabe de onde que chegou. E aqui temos uma questão, a gente depois volta no nosso assunto, mas a gente acha que já tem que colocar agora a maneira como o Paolo faz referências. Porque o Paolo não é um arquiteto, é o contrário de um arquiteto postmodern que faz a referência àquele capitello daquele prédio daquela época. Então, se eventualmente, nesse caso, no nosso caso, tiver uma referência, como que o Paolo vai fazer isso? Claro que tem algumas poucas oportunidades em que o Paolo faz uma referência literal. Esse aqui acho que é quase o único caso, que é o Pavilhão de Osaka. O Pavilhão de Osaka, o Paolo cita a cobertura da FAO. Não é idêntica, mas é aquela mesma, o Paolo fala isso. Mas claro que essa aqui era uma situação muito particolare, porque, come a gente viu, o 69 era ano do afastamento da USP e tudo isso. Então, citar a FAO naquele momento com um progetto Pavilhão Nacional pago pelo governo militar, semana depois do afastamento, do aposentamento e tudo isso, era um desafio. Por um lado, era uma afirmação da necessidade de continuar aquela história, junto com Artigas, junto com os outros arquitetos amigos dele. Então, essa aqui é uma situação quase única na carreira do Paolo. Em geral, as referências são muito mais vagas. Essa aqui, no Paolo às vezes fala que no MUBI ele cita, não é que cita, não é cita, é rei. Tem uma referência aqui é Stonehenge, às vezes fala. Ou, nesse caso, a gente viu semana passada a Catedral de Milão. Mas claro que não tem muito a ver com a Catedral de Milão, não tem nada a ver com a Catedral de Milão. É a sensação que ele sentiu quando foi lá. Talvez, às vezes fala que não. Então, depende do dia. Mas, enfim, no Paolo tem pouquíssima... O Paolo não é arquiteto de referências cultas, referências sofisticadas. Não é um daqueles arquitetos em que tem que ler o detalhe. Tipo, Carlo Scarpa é o contrário. No Carlo Scarpa tem referências super cultas, que se você conseguir, se você saber ler, tem referências para decodificar. No Paolo não tem isso. Ou se tiver, acontece de uma maneira muito diferente. São, como dizer, memórias esquecidas e que voltam no projeto de maneira muito mais inconsciente. Então, não são referências desejadas, são
memórias, digamos assim, de alguma forma. Isso para dizer que, voltando ao Teatro del Mondo, aprecia aquele projeto, mas que o Paolo faça uma referência tão literal, teatro, Venezia, muito improvável, não acredito. E, aliás, a gente não teria ainda a explicação do aspecto mais interessante do projeto, que não é, eu acho, lendo as palavras do Paolo, isso aqui não é que eu acho, lendo as palavras do Paolo, a parte mais interessante não é a cobertura flutuante, e sim a ilha transformada, sto citando, o modo de Veneza em teatro. Então, um território transformado é o tema principal. Então, o Teatro del Mondo não serve, não fala disso. Não é a referência que a gente está procurando. Então, para onde ir? Para encontrar uma pequena ilha transformada a modo de Veneza em teatro. Então, in Veneza non tem. Tem esse Teatro Verde, que está na Ilha di San Giorgio, mas eu duvido que o Paolo conheça isso. E não seria a ilha transformada da modo de Veneza em teatro. É uma ilha com um pequeno teatro. Na história, tem teatros temporários, exatamente nesse mesmo lugar. Mas acho que o Paolo não conhecia esse teatro. Não é um arquiteto pesquisador. Tem uma cultura visual, mas esse aqui não é o pesquisador que leu a revista do 37, esgotada, etc. Então, de onde que chega essa ideia, essa imagem? E acho que temos só uma possível referência. Possível, porque como a gente vai ver, não está certo. E estamos no século XVI e uma figura muito estranha da cultura de Veneza faz essa proposta para onde? Para o nosso lugar. Piazza San Marco, aqui tem a torre, essa aqui é a igreja, Palazzo Ducale, Punta della Dogana, o Teatro del Mondo estava exatamente aqui, San Giorgio, esse aqui é o Teatro Verde, aquele teatro, esse aqui, estava exatamente aqui. Então, tudo acontece aqui. E no 1560, não se sabe exatamente, o Alvise Cornaro faz essa proposta. Alvise Cornaro é uma figura de que eu não me interessa muito a falar. É um ator importante, não é um arquiteto. Na verdade, era um arquiteto dilettante. Então, digamos, sugeriu algumas obras a arquitetos profissionais, mas ele não é arquiteto. Escreveu um tratado de arquitetura, sobretudo escreveu um livro sobre a agricoltura e é conhecido entre os arquitetos porque ele participou a um debate muito importante na Veneza dessa época sobre o funcionamento da Lagoa de Veneza. É um tema que não vou falar disso hoje, mas digamos que se ele é conhecido, bastante conhecido, entre pelo menos os historiadores da arquitetura de Veneza, é por causa desse debate entre ele e Cristoforo Sabadino, que era o técnico da prefeitura que tinha que cuidar do funcionamento da lagoa. Então, era o técnico municipal e o intelectual que debatem sobre como que funciona a lagoa numa época em que a hidráulica ainda não era uma ciência. Então, era complicado discutir, baseando-se sobre o quê? Era um debate muito, muito importante.